Shalom, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus, graças por estarmos aqui. Estamos aqui porque o Senhor nos chamou um dia, o Senhor nos curou, nos restaurou. O Senhor restaurou a nossa sorte. E quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como sonhadores. A nossa boca se encheu de risos, nossa língua se encheu de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, por isso cantamos com alegria, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para o Senhor. Entregamos tudo a Ti nesta hora. Tudo, Cristo, a Ti entrego. Tudo sim por Ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a Ti eu entrego. Corpo, alma, eis-me aqui. Meu presente, meu futuro, minha vida eu Te dou. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Não quero glória, não quero fama, só Teu nome honrarei. Cada dia quero diminuir e Tua graça cresça em mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a Ti eu entrego. Tudo sim por Ti darei. Minha casa, minha família sempre servirão a Ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo
entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Glória a Deus. Graças, Senhor. Shalom. Paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia, você que está aqui no templo, você que está em casa. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 8. Mateus 5. Perdão, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 8. Mateus 6, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, entra no secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peças. Querido Deus, graças por tua palavra, bendita e maravilhosa, infalível, inerrante, o nosso alimento, a nossa força, nosso escudo, a nossa proteção. A ti tributamos a glória, quando pedimos a tua ajuda para pregar a tua palavra, pedimos perdão dos pecados, o Senhor renove as nossas forças, físicas, mentais, espirituais, e nós te daremos sempre a honra, a glória, o poder e o louvor. Amém. Amém. Eu quero trazer nesta noite para você uma mensagem bem simples, bem básica, mas eu peço a você toda a atenção, porque é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, Deus sempre fala conosco. Em 3 pontinhos, eu quero pensar com você sobre as 3 coisas que mais aproximam o ser humano de Deus. E as 3 coisas que mais aproximam o homem de Deus são a oração, a Bíblia e a dor. Pode repetir comigo? Oração, Bíblia e dor. Pensa numa coisa que aproxima as pessoas de Deus. São essas 3 coisas.
E ele fala, primeiro aqui no texto, de não orar para se aparecer, porque os hipócritas é que fazem assim. Os hipócritas gostam de orar para serem vistos das pessoas. Ele chama a nossa atenção para que a nossa oração não seja aquela oração mecânica, aquela oração decorada, repetitiva, oração religiosa. Muitas vezes a pessoa está orando e nem se dá conta do que está orando, está apenas repetindo de uma forma mecânica, decorada. Não é esse tipo de oração que Deus espera de nós. Depois ele fala de entrar no teu quarto. Não necessariamente de entrar no teu quarto de dormir, mas, se possível, tanto quanto melhor. Daniel, quando orava, ele entrava no seu quarto de dormir, com a janela aberta, virado para Jerusalém, onde estava o templo, e ele orava 3 vezes ao dia, na presença de Deus. Depois ele fala de não usar vãs repetições, porque os gentios é que julgam que através de muitas repetições Deus poderá ficar impressionado, e Deus não se impressiona com nada. Os gentios é que, diz o versículo 7, eles presumem que através de muitas repetições eles podem então alcançar aquilo que desejam de Deus. Amados, lá em nosso quarto de dormir, que a Bíblia chama do lugar secreto, é o melhor lugar para se orar, porque ali no quarto você é quem você é. Estando a sós no quarto com Deus, ninguém precisa usar de hipocrisia, não é preciso ficar escolhendo as palavras para orar. É bem diferente de quando se ora em público, muito diferente. E ali no lugar secreto, na intimidade com Deus, é o lugar mais apropriado para nós medirmos o nível da nossa fé, para medirmos o nível da nossa comunhão com Deus, o nível da nossa intimidade com Deus. E Deus não está ali só para te ouvir, Deus está ali para te ver. É isso que está dizendo a palavra. Versículo 6 diz: teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que exige de nós muita oração, porque é um tempo de muita transformação. Tudo hoje está sendo questionado. Os valores morais, éticos, os princípios estão sendo questionados, e uma época de muitos transtornos, e não há perspectivas de melhoras. Puxa, pastor, não há esperança de melhoras? Não, a Bíblia não nos dá nenhuma perspectiva de melhoras. Eu gostaria de dizer que tudo vai melhorar, mas não é o que a Bíblia diz. Pelo contrário, a Bíblia diz que à medida que a volta do Senhor Jesus se aproxima mais e mais, as coisas do mundo ficarão piores ainda. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força e graça. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e no verso 40, no princípio da igreja, quando o apóstolo Paulo fez o seu primeiro sermão, seu primeiro discurso, após o Pentecostes, quando 3.000 almas se entregaram a Jesus e foram batizadas,
Ali naquele sermão, o apóstolo Pedro já declarou: salvai-vos desta geração perversa. Note, estamos falando do princípio da igreja primitiva. No começo da igreja, a mensagem já era esta: salvai-vos desta geração perversa. Amados, segundo pesquisas, os especialistas informam que 70% da humanidade está doente emocionalmente. Pensa nisso. Apenas 30% da humanidade tem saúde emocional. Todos os dias no Brasil, 26 adolescentes cometem suicídio, tiram suas próprias vidas. Dentre os 26, 5 são crianças. São números de pesquisas. A sexualidade entre os adolescentes está um caos. E eles pensam que pode tudo, que devem fazer de tudo, sem nenhum problema. E para nós ganharmos essa geração para Jesus, nós precisamos falar a linguagem deles. Não adianta querermos falar a nossa linguagem, nós somos de outra geração, nós não vamos ganhá-los, se não falarmos a linguagem desta geração. Muitos artifícios têm sido usados pelas igrejas para tentar atrair essa galera dos adolescentes, a juventude, para as igrejas. Por exemplo, cores exóticas nas paredes dos templos, luzes, fumaça no altar, muitos artifícios mecânicos. Mas o jovem precisa vir para a igreja pela palavra de Deus. Ele precisa ser convencido pela a palavra. Porque se ele vier por algum artifício, seja ele qual for, ele pode até vir para a igreja, mas depois nós teremos que criar constantemente novos artifícios para que eles possam permanecer. Porque por qualquer coisinha eles poderão sair da igreja. Nós não mudamos os outros. A gente não muda as pessoas. Nem Deus faz isso. Se não for pela palavra, a pessoa não vai permanecer. Se não se converter pela Bíblia, se não for convencida pelo Espírito Santo, não irá permanecer. Há uma palavra que eu gosto muito, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, no versículo 2, que diz assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Mas se o deixardes, Ele vos deixará também. É uma palavra meio dura, mas é a palavra de Deus. E nós precisamos falar a verdade, pregar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará encontrar. Mas se o deixardes, Ele vos deixará também. Mas é sempre bom lembrar que Deus não desiste de nós. Você pode estar aqui
juntinho com Deus e deixar Deus. Você deixa Deus, você vai para lá e Deus deixa você também. É o que a Bíblia diz. Mas Deus nunca desiste. E na primeira oração que você fizer, no primeiro estender de mão, no primeiro clamor que você fizer, sabe o que vai acontecer? Deus vai correr ao teu encontro e te receber novamente e te perdoar. Amém? Lembra da passagem do filho pródigo? Foi exatamente isso que aconteceu. O filho deixou o pai, não foi o pai que abandonou o filho, o filho abandonou o pai, foi embora. Mas o pai nunca desistiu, o pai permaneceu esperançoso. E quando o filho estava lá no chiqueiro, vivendo no meio de porcos e comendo a comida de porcos, diz a Bíblia, diz a parábola, em Lucas capítulo 15, que ele caiu em si. Caiu em si e disse: levantar-me-ei, irei para meu pai e direi: meu pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E diz a Bíblia que quando ele voltava para o pai o avistou de longe, correu ao encontro dele, o abraçou, o beijou, mandou colocar uma vestimenta nova nele, um anel no dedo, uma sandália nos pés, mandou que trouxessem o novilho mais cevado, que o matassem e fizessem uma festa, porque este meu filho, disse o pai, estava morto e reviveu, estava perdido. Esse meu filho foi agora encontrado. Vamos celebrar, vamos fazer uma festa. Glórias a Deus. Amados, muitas esposas vivem debaixo de abusos de seus maridos. Toda espécie de abusos, e muitas delas não saem do abuso por medo do abandono, por medo da solidão, e ficam se submetendo a todo tipo de abuso, de aprisionamento. São chamadas codependentes. Aquele que é viciado, ele é um dependente, e a esposa se torna codependente. Um pastor nos contou que tinha uma ovelha, uma esposa de um marido viciado, e ela era tão codependente, ela era tão aprisionada, tão submissa, que ela chegava a frequentar a casa de recuperação, na esperança, junto com ele, na esperança de que o marido se libertasse. Mas ele nunca se libertava. E muitas vivem assim, debaixo de uma escravidão. Queridos, Deus, Ele não culpa, mas Ele responsabiliza. Ouça o que diz a palavra em Ezequiel, capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Veja como Deus coloca a responsabilidade sobre cada um. Ele não culpa, mas que Ele responsabiliza, sim, Ele responsabiliza. A alma que pecar, essa morrerá. E quando se trata de um casal
com crianças pequenas, a situação se torna pior ainda, porque toda criança se sente culpada por qualquer problema que acontece entre seus pais. Você sabia que a criança se culpa? A criança se sente culpada por qualquer tipo de problema, de briga, de vício, de confusão, de discussões. Todo e qualquer tipo de problema entre os pais, as crianças tomam para si aquele peso, sem querer, elas se tornam culpadas. Toda pessoa adulta, doente emocionalmente, já foi comprovado que o problema dela estava lá na infância. 100% dos casos de pessoas adultas doentes emocionalmente tinham problemas na infância. Ou porque foram traídas um dia, ou porque foram abandonadas, ou porque foram rejeitadas, ou porque foram humilhadas. Louva a Deus pelo evento Congresso Clínica da Alma. Um pastor que há muitos anos ministra na Clínica da Alma, declarou que nesse congresso, este evento, é onde mais acontecem curas e libertações. Graças a Deus que muitas pessoas têm alcançado a sua cura, a sua libertação, pela graça, pela misericórdia de Deus e de servos que têm se disponibilizado a servir o Senhor em favor dos que estão sobrecarregados e perdidos. Amados, algo importante que nós aprendemos é que nós precisamos separar a pessoa dos atos. Como é fundamental isso, separar a pessoa dos atos dela, das atitudes dela. Um grande exemplo disso, Jesus nos ensina no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, aquela parábola do jovem rico. Jesus disse que aquele jovem rico, ao ser confrontado, foi embora triste. Eu vou ler um pouco dos versículos dessa parábola. É Marcos capítulo 10, no verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Note, o texto diz que tratava-se de um jovem muito rico, tinha muitas propriedades, tratava-se de um ganancioso
avarento, e que ele viraria as costas para Jesus. E Jesus, sabendo disso, olhou para ele e o amou. Aqui está o segredo de nós aprendermos a fazer a diferença entre o pecador e as suas atitudes. É preciso separar uma coisa da outra. Jesus olhou para aquele jovem pecador que viraria as costas para ele, e Jesus o amou, diz o texto. Será que Jesus queria de fato que ele entregasse todos os bens dele aos pobres? Será que era isso que Jesus queria? Evidentemente que não. O que o Senhor queria era mostrar para ele aonde estava o problema dele. Quando Jesus disse: falta uma coisa, pega tudo que você tem, dá aos pobres e venha me seguir. E ele foi embora triste. Jesus quis mostrar e ensinar para nós onde estava o problema daquele jovem. Será que Jesus pediu para Zaqueu que Zaqueu devolvesse aquilo que ele havia roubado? Não. A decisão partiu do próprio Zaqueu. Jesus foi à casa dele e ali Zaqueu disse: Senhor, hoje eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Foi algo que partiu dele. Jesus nem pediu nada. Deus não procura culpados. Deus procura perdidos. Jesus não está por aí procurando culpados. Jesus está procurando perdidos, porque ele veio para salvar os perdidos. Jesus não está aqui ainda como juiz. Jesus está aqui na terra ainda como o Salvador. Virá em breve como juiz de toda a terra. Mas Jesus ainda é o Salvador dos perdidos. Glórias a Deus. Ele diz em Lucas capítulo 19, verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas a responsabilidade é pessoal. Não podemos esquecer disso. Jesus é o Salvador, não está procurando culpados, está procurando perdidos. Ele quer salvar o perdido, mas a responsabilidade é de cada um. Diga: Senhor, me ajude. Amados, a Bíblia que o ímpio enxerga é a nossa vida. A Bíblia que o ímpio lê é a tua vida. É o teu exemplo. Que Deus nos ajude. Eu sempre li o versículo 12 do Salmo 90 com uma interpretação errônea. Quando diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu sempre achei que Moisés, Salmo 90 foi escrito por Moisés, eu sempre achei que ele estava falando aqui de matemática. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Mas ele não está falando de fazer contas, não está falando de matemática, está falando de analisarmos os nossos dias, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, o nível da nossa santidade com Deus. Não precisamos contar os nossos dias.
Todos nós sabemos a nossa idade. Qualquer um sabe, até o ímpio sabe qual é a sua idade. Está falando de voltar-se para si, examinar-se a si mesmo, examinar como está a sua comunhão com Deus, no seu dia a dia, no seu relacionamento com Deus, na sua leitura bíblica, na sua oração diária, na sua comunhão com os irmãos. Bem, nós estamos dizendo que das três coisas que mais aproximam o homem de Deus, a primeira delas é a oração. E a segunda delas é a Bíblia. E aqui eu volto a fazer uma exortação em relação a uns hereges, a uns homens hereges que têm se levantado em nossa nação, declarando que a Bíblia é insuficiente, declarando que a Bíblia precisa ser atualizada. Amados, só para lembrar, a Bíblia é o único livro que contém todos os ensinamentos para nós, que contém uma resposta para todos os nossos problemas. É o único livro que trata do passado, do presente e do futuro. Não há outro livro no mundo que trate do passado, do presente e do futuro. Mas há uns homens aí, uns pastores, teólogos, declarando que a Bíblia precisa ser atualizada. Houve um pensador francês chamado Voltaire, ou pronunciando em francês Voltaire, do século XVIII. Esse homem era um filósofo, morreu em 1778. Esse homem era um zombador da Bíblia, como há muitos hoje por aí também. E numa das suas declarações, ele disse que daí a 100 anos não haveria mais nenhuma Bíblia no mundo, a não ser algumas poucas edições nos museus, empoeiradas como peças de museus, para que alguém que se interessasse por alguma pesquisa. Pois bem, esse homem morreu e ele não sabe que 206 anos após a sua morte, em 1983, o presidente dos Estados Unidos declarou aquele ano, 1983, o ano da Bíblia. Por que será que o presidente da nação mais poderosa do mundo, o presidente da nação mais poderosa da terra, teria declarado 1983 o ano da Bíblia? A Bíblia como a principal fonte de conhecimento da humanidade. Amados, a Bíblia é a única autoridade definitiva que nós possuímos. É a infalível, é a inerrante palavra de Deus. Coincidência ou não, 100 anos depois da morte desse homem, desse filósofo francês, Voltaire, a casa em que ele morava foi vendida para a editora da Bíblia Genebra. A casa em que ele morava se transformou numa editora da Bíblia Genebra. Esta versão que eu uso, uma das mais antigas
versões da Bíblia do mundo. 100 anos após a morte dele, quando ele havia declarado que 100 anos depois, nenhuma Bíblia mais existiria. Essa Bíblia, que teve a sua primeira edição em 1560, a Bíblia de Genebra, uma das mais antigas, a casa dele virou um centro de impressão, uma editora da Bíblia Genebra. Amados, a Bíblia, ela é tão atual, mas tão atual, que o próprio Deus se submete à sua palavra. É o que diz o Salmo 138, versículo 2. Tu, Senhor, magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deus magnificou acima de tudo o nome dele e a palavra dele. Magnificar significa engrandecer com louvor. Magnificar significa enaltecer. Deus enalteceu, Deus colocou acima de tudo o nome dele e a palavra dele. Glórias a Deus. Também o Salmo 119, no verso 89, mostra para nós que a Bíblia não apenas é atual hoje, mas ela continuará atual até a eternidade. Salmo 119, verso 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre, para toda a eternidade, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Glória a Deus. Ela é a inefável, inerrante, infalível palavra de Deus, viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de penetrar e dividir almas, juntas, espíritos e juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, diz a palavra em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Aleluia. Glória a Deus. Para sempre, ó Senhor, está firmada no céu a tua palavra. Ou seja, a Bíblia transcende essa era humana e ela penetra na eternidade do jeito que ela sempre foi, atualíssima, sem nenhuma necessidade de mudar nada, completamente eficiente. Diz o Senhor Jesus que ai daquele que alterar esta palavra. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 18, Jesus diz assim: nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, nenhuma letra, nenhuma vírgula, nenhum tio, nada se acrescenta e nada se tira da palavra de Deus. Glórias a Deus. Bem, nós estamos pensando então que são 3 as coisas que mais aproximam o ser humano de Deus. A primeira é a oração, a segunda é a Bíblia e por último a dor ou o sofrimento. Amados, o sofrimento humano, ele é muito controverso. O sofrimento humano é um tema que divide muitos cristãos, é um tema que divide muitos estudiosos da Bíblia, muitos teólogos. Uns dizem, olha, o cristão que está sofrendo, ele sofre por falta de fé. Outros ainda dizem, não, ele está sofrendo porque
ele deve estar em pecado. Outros ainda dizem, não, aquele cristão que está sofrendo, ele está sofrendo porque é alguma maldição. Quando a palavra de Deus nos diz, através do profeta Samuel, no capítulo 16 e no verso 7, que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Aquilo que o homem vê é apenas o exterior. Quem vê o interior, quem vê por dentro, quem vê o coração, a alma, o sentimento, o espírito de uma pessoa, só Deus. Na verdade, não existe na Bíblia uma resposta que seja padrão para o sofrimento do cristão. Não existe um texto, um versículo que seja padrão para dizer, não, o cristão que sofre, ele sofre apenas por causa disso aqui. Na verdade, a palavra de Deus nos exorta sobre os últimos dias. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, nos diz assim, em relação aos últimos dias: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e já estamos vivendo esses tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, atrevidos, enfatuados, ou seja, vaidosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, ouvem a palavra, aprendem sempre, mas nunca mudam de vida. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Janes e Jambres são dois mágicos que lá no Antigo Testamento resistiram a Moisés, resistiram aos ensinos da palavra de Deus. Então o apóstolo está dizendo que assim como Janes e Jambres resistiram à verdade da palavra de Deus por Moisés, esses de hoje também resistem à palavra. Glórias a Deus. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, ou seja, reprováveis quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será de todos evidente, como também aconteceu com aqueles. A insensatez deles será evidente para todo mundo, visível. Amados, o apóstolo Paulo sempre nos exortou em suas cartas a respeito do sofrimento cristão. Especialmente quando ele escreveu as cartas aos Coríntios, ele falou de duas coisas, dois temas, basicamente, dois elementos: sofrimentos e tribulações. Especialmente o sofrimento do cristão.
E ele deixa bem claro que o contexto da cidade, que a cidade de Corinto, nesse contexto que aquele povo daquela época estava vivendo, é muito parecido ao nosso de hoje. Sofrimento do cristão, muitas tribulações, e diante de toda perturbação, de todo mundo conturbado que o apóstolo Paulo viveu, ele nos ensina a viver uma vida cristã moderada, ele nos ensina a viver uma vida cristã de paz, uma vida cristã com equilíbrio, uma vida cristã de conforto, apesar de todas as tribulações, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as lutas, de todas as afrontas. Ele nos ensina a viver uma vida de encorajamento, mesmo vivendo nós em meio a muito sofrimento, a tribulações, a muitas angústias, a perseguições, a muitas afrontas, a muita zombaria. Ele nos ensina a viver em paz. Ele diz em sua segunda carta, também aqui aos Coríntios, no capítulo 4 e no verso 16, diz assim a palavra de Deus: não desanimamos. Não é para desanimar. Estejamos sempre com bom ânimo. Ele está aqui reforçando as palavras de Jesus. Tem de bom ânimo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque, amados, há um contraste muito grande entre aquilo que é externo e aquilo que é interno. E por isso ele diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mas o nosso homem interior se renova de dia a dia. Mesmo que o nosso corpo, a nossa carne venha sofrer, seja corrompida, mas o interior se renova de dia a dia. Graças a Deus. E no verso 17 ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer sofrimento nesta vida. Todo e qualquer sofrimento nesta vida não se compara com a glória que há de ser revelada, com a glória que Deus tem reservada para nós. Portanto, todo e qualquer sofrimento aqui é leve e momentânea tribulação, quando comparado com a glória celestial que Deus tem reservado. Porque aquilo que Deus tem reservado, nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, essa glória maravilhosa que Deus tem reservado para nós. Mas, se eu ficar preso às coisas daqui, deste mundo, eu deixo de ver as coisas gloriosas que Deus tem reservado para mim. Amém, queridos? É o que diz o Salmo 121. Ele nos conclama a olharmos para o alto. Diz assim o Salmo 121: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E quando o salmista diz, eleva os olhos para os montes, ele não está falando dos montes físicos, não está se referindo das montanhas de Israel, das montanhas físicas, porque dos montes não vem nenhum socorro para nós. Quando ele diz, eleva os olhos para os montes, está dizendo, eleva os olhos para o alto, eleva os olhos para os céus. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormirá aquele que me guarda. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é minha sombra, minha direita. De dia não me molestará o sol, e nem de noite a lua, porque o Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha saída, o Senhor guardará a minha entrada, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém.
Essa é a palavra que eu deixo para você. Olhe para o alto, olhe para cima, olhe para Deus. Deus está operando, Deus está fazendo maravilhas. Mas se nós ficarmos olhando só para as coisas que Satanás está fazendo, e Satanás também está fazendo muita coisa ruim, muito estrago nessa vida, nessa terra, nós deixamos de ver as maravilhas que Deus está fazendo, que Deus está operando. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento, capacitação, entendimento, que Deus te fortaleça na tua fé, que você possa crescer cada dia mais em santidade, em intimidade com Deus, em comunhão com Deus, no entendimento da palavra de Deus, em oração, na leitura da Bíblia, na comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Baixe sua cabeça, por favor, e vamos orar um pouco mais. Querido Deus, querido Pai, graças por tua palavra que veio nos ensinar um pouco mais nesta hora. Graças ao Espírito Santo que tem nos dado revelações maravilhosas. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra que é santa, que é completa, que é atual, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Muito obrigado, Jesus querido, por tua doce presença, tua doce comunhão conosco. A ti tributamos nesta hora toda a honra que é devida ao teu nome, toda a glória, toda a santidade, a soberania, a grandeza. Tu és magnífico, tu és tremendo, tu és Pai, Pai maravilhoso, Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Tu és tudo para nós. Recebe louvor, recebe adoração. E nós te adoramos também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para que a casa do Senhor seja suprida, abastecida e não haja falta de nada. Queridos, o teu dízimo e a tua oferta, além de ser um princípio cristão, é uma oportunidade para as bênçãos de Deus alcançarem você. É uma oportunidade para que você seja abençoado, porque Deus ama aquele que é fiel no pouco, e sendo fiel no pouco, Ele te colocará no muito, não por constrangimento, mas por alegria de coração, por amor ao Senhor Deus. Eu quero orar e abençoar o teu dízimo e a tua oferta, em nome de Jesus, amém. Querido Deus, querido Pai, eu te dou graças por cada membro desta igreja, por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel. Muito obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor continue cuidando de cada um deles, ó Deus, abastecendo, suprindo as suas necessidades. Muito obrigado, Senhor, por esse ato de reconhecimento da tua grandeza, da tua soberania, da tua provisão. Recebe, ó Deus, cada oferta, cada dízimo, cada transferência bancária que tem sido feita, ó Pai, para a igreja. Eu declaro as mais ricas bênçãos do Senhor sobre elas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A conta da igreja para você fazer o seu depósito ou a sua transferência é Caixa Econômica Federal, agência 2881. Operação 022, conta 50, dígito 4. Para que seja feito o Pix, o número é CNPJ da igreja, 04 220 167 0001 19. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique, que Deus retribua abundantemente, com saúde, com paz, com alegria e comunhão no Espírito Santo. Amém. Fiquemos de pé, vamos agradecer ao Senhor, já no encerramento do culto. Querido Deus, graças por esses momentos tão preciosos,
por tua palavra santa, bendita e maravilhosa que recebemos. Pai, eu oro por cada ovelha que o Senhor trouxe aqui nesta noite. O Senhor conduz agora de volta para casa, em paz e segurança. Consagramos a Ti esta noite, declarando que deitaremos e dormiremos em paz, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.